Oi, gente, tudo bem? Tenho aqui alguns exercícios de fixação sobre entrada de dados. Quer me assistir resolvendo eles? Então não pule esse vídeo. Oi, gente, beleza? Nesse vídeo nós vamos fazer alguns exercícios sobre entrada de dados. Vamos lá. O primeiro exercício que nós temos aqui é o seguinte: escreva um algoritmo capaz de ler o nome de uma cidade. Na sequência, o algoritmo deve ser capaz de exibir na tela a seguinte mensagem: a cidade informada foi, e aqui o nome da cidade informada, certo? Então, vamos lá para o nosso Visual e tentar fazer esse exercício. Salvar esse algoritmo aqui, pedir um arquivo novo, apagar esse trecho todo e vamos lá. Algoritmo, var, início, fim, algoritmo. E aqui no algoritmo eu vou colocar nome de cidade. Espacinhos para melhorar a legibilidade. Salvou. 9. E vamos lá. O exercício lá pede então que o algoritmo seja capaz de pedir ao usuário o nome de uma cidade, né? Então o usuário vai ter que digitar o nome de uma cidade. Cidade é um nome, né? É caractere. Logo, nós vamos ter que criar aqui uma variável, pode ser cidade, do tipo caractere. Beleza? E aí aqui então, no corpo do algoritmo, nós podemos fazer algo assim. Uma boa prática é sempre orientar o usuário do que ele deve fazer no programa, né? E, portanto, eu vou fazer um escreva L e vou dizer assim: digite o nome de uma cidade qualquer. Dessa maneira aqui. E aí o usuário, então, vai ler essa mensagem e vai saber o que fazer. Na sequência, eu vou usar o comando leia para, então, permitir que o usuário digite uma informação e essa informação que o usuário digitar eu vou guardar dentro do meu recipiente cidade, dentro da minha variável cidade, certo? De posse disso, eu já tenho condições de cumprir ali o que o exercício pede. Então, eu já vou ter, então, obtido a cidade digitada pelo usuário, fazendo daquela forma ali. Então, na sequência, eu posso fazer o seguinte: escreva L, a cidade informada foi, vírgula, e a nossa variável. Olha lá a nossa vírgulazinha aparecendo mais uma vez para eu concatenar uma mensagem de texto com uma variável. Certo? Então, F9 para rodar. Digite o nome de uma cidade qualquer. São Miguel do Oeste. Teclei Enter e olha lá. A cidade informada foi São Miguel do Oeste. Quase tudo certo, né? Ficou grudadinho ali o foi com São. Então vamos ajustar isso. Aqui então, ó, eu vou adicionar um espacinho. Vamos colocar para rodar novamente. Digite o nome de uma cidade qualquer. Vamos colocar aqui Arroio do Silva. Enter. A cidade informada foi Arroio do Silva. Certo? Ali, ó, no digite o nome de uma cidade. Tem um ajustezinho para nós efetuarmos, né? De uma cidade. E aí está resolvido o nosso exercício. Utilizamos o comando leia para permitir que o usuário digite na tela, né? E aí o que o usuário digitar vai ser armazenado dentro da variável que a gente estiver colocando aqui no comando leia. E na sequência a gente concatena aqui uma mensagem de texto com o conteúdo da variável, né? E a concatenação aqui sendo representado pela vírgula. Isso tudo dentro do escreva L. Beleza? Estamos usando uma variável que foi declarada lá em cima como sendo do tipo caractere. Show de bola, né? Então, salvou e vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: escreva um algoritmo capaz de ler o nome e a idade de uma pessoa.
Na sequência, o algoritmo deve ser capaz de exibir na tela a seguinte mensagem. O nome informado foi tananana, e tem tananana anos. Certo? Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que ler duas coisas digitadas pelo usuário, né? E portanto a gente vai ter que usar o comando leia. E depois a gente vai ter que fazer uma concatenação ali usando escreva L para formatar a saída, né, da forma como o exercício ali pede. Então, vamos fazer isso aí lá no nosso visual. Pedir um algoritmo novo. Deletar isso aqui. Vamos lá. Algoritmo var início fim algoritmo. Esse aqui vai ser nome e idade de pessoas. Espacinho, espacinho, espacinho. Salvou. Aqui vai ser o 010. E vamos lá. Ele quer nome e idade, né? Então vamos lá. Nome. Nome vai armazenar um texto, né? E portanto, caractere. Idade. Idade é inteiro, né? Então, ali. Show, né? Aqui no nosso código. Vamos pedir primeiro o nome? Então, escreva L. Digite o nome de uma pessoa. E aí nós vamos então a pedir que o usuário digite lá, né, o nome dessa pessoa aí. A gente vai armazenar dentro de nome. Show. Então, mostra uma mensagem para o usuário saber o que fazer. E aí então a gente aguarda que o usuário faça aquilo que a gente pediu. Seguindo o barco, escreva L. Digite a idade desta pessoa. E leia idade. Certo? Então, pediu o nome, digitou o nome. Pediu a idade, digitou a idade. E aí, então, agora na finaleira, falta só nós fazermos a concatenação através do escreva L para formatar uma saída tal qual o exercício pede, né? O nome informado foi nome e tem idade anos. Assim, o nome informado foi e o nome concatenando ali, olha as vírgulas e tem, olha a concatenação, a idade, olha mais concatenação e outra mensagenzinha aqui. Beleza, F9 para rodar, digite o nome de uma pessoa. Maria. Digite a idade desta pessoa. 21. O nome informado foi Maria e tem 21 anos. Que bom que deu erro. Olha lá, qual o errinho que temos? Maria ficou grudado com e tem, e 21 anos ficou tudo grudadinho, né? Então vamos tentar ajustar isso aqui. Maria ficou grudado com e tem. O nome ficou grudado com e tem. Ah, então aqui, ó, eu vou adicionar um espacinho aqui. E 21 anos ficou grudado. Então aqui em anos, ó, adiciono um espacinho. Vamos ver? Digite o nome de uma pessoa. Ana. Digite a idade desta pessoa. 45. O nome informado foi Ana e tem 45 anos. Show, deu certinho agora, não é? Então, beleza. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no código como ficou. Ficou bem simples, ó. As variáveis sendo declaradas lá no topo. Aqui o bloco de comandos referentes à entrada de dados, né? A interação com o usuário para a entrada de dados. E depois aqui o nosso escreva L para formatar a saída de dados, usando concatenação ali. Show, né? Salvou. E vamos dar uma olhadinha agora no próximo exercício. Qual é o próximo exercício? Escreva um algoritmo capaz de ler as dimensões de um triângulo. Dimensões de um triângulo.
na sequência, o algoritmo deve ser capaz de calcular a área desse triângulo e então exibir na tela a seguinte mensagem: o triângulo com base de tanto e altura de tanto tem tanto de área. Certo? Então é um algoritmo simplesinho para a gente pedir para o usuário digitar a base de um triângulo, a altura de um triângulo e a gente calcula a área do triângulo. Tá? Então vamos lá no nosso Visualg fazer mais este exercício. Limpei, algoritmo, var, início, fim, algoritmo. O nome do algoritmo, área do triângulo. Salvou. 0,11. Beleza. Esse algoritmo aqui, o usuário vai ter que digitar a base e a altura do triângulo, né? Então, vamos lá, ó. Base, altura, e a gente vai ter que calcular a área, né? Então, a área, tudo vai ser real. Tranquilo? Beleza, né? A gente vai precisar da base e da altura para calcular a área. E aí, então, vamos aqui dentro do corpo do nosso algoritmo, vamos lá, escreva L e vamos mandar uma mensagem para o usuário. Digite o tamanho da base do triângulo. E aí esperamos que o usuário digite para a gente a base. Certo? Na sequência, vai mandar lá algo do tipo: digite agora a altura deste triângulo. E aí vamos pedir o quê? Leia, né? Leia a altura. E lá em cima eu fiz um errinho, olha lá. Eu coloquei escreva, estava embaladão. Escrevi, escreva, é leia, né? Escreve a mensagem na tela e carrega numa variável. Escreve outra mensagem na tela e carrega na variável esse retorno que o usuário vai dar. Então já temos, neste momento, a base e a altura do triângulo. A área de um triângulo, ela é calculada da seguinte forma: base vezes altura dividido por 2. Certo? É desta forma aqui. Porque se você parar para pensar, um triângulo, na verdade, ele é meio retângulo ou meio quadrilátero, né? Então, se tu pegar um triângulo, tiver uma cópia dele e encaixar, tu tem um quadrilátero. Então, é só tu pegar a área de um quadrilátero e partir no meio, né? Mas, enfim, para não bagunçar muito a ideia da galera, a fórmula do triângulo é aquela ali. Base vezes altura dividido por 2, tá? E aí, então, no final, a gente tem que formatar a saída conforme o exercício pede, né? Que é o seguinte: o triângulo com base, olha a concatenação e altura mais concatenação tem, olha a concatenação de área. Certo? Tirar esses espaços aqui que estão sobrando. F9, colocou para rodar, vamos lá. Base do triângulo, 10. A altura do triângulo, 5. 10 vezes 5, 50 por 2 dá 25. Olha lá, fechou. O que dá para a gente ajustar aqui? O tem, né? O tem ficou grudado com 5. E tem, parece, 2 espaços aqui na frente do tem. Então, vamos dar uma olhadinha no tem. Estamos com problema no tem. Então, apagamos esse cara da frente e inserimos atrás aqui. Vamos ver. 9. Digite o tamanho da base. 10. Altura. 10. Vai dar 100 dividido por 2, 50. Não é? Então, vamos ver lá. O triângulo com base 10 e altura 10 tem 50 de área. Certinho, né? Beleza. Então, como que ficou aqui a aparência do nosso algoritmo?
dessa forma aqui, ó, bem simplesinha, não é? Então, show. Salvo. E vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. Próximo exercício é o seguinte: escreva um algoritmo capaz de ler o peso e a altura de uma pessoa. Peso e altura. Peso tem casas decimais e, portanto, tem que ser real, né? A altura também tem casas decimais. Real também. Na sequência, o algoritmo deve ser capaz de exibir na tela o IMC dessa pessoa calculado através da fórmula a seguir. IMC é índice de massa corporal. E aquela fórmula ali que nos auxilia, né, calcular então o IMC dessa pessoa. Beleza? Então, vamos tentar fazer isso aí lá no nosso visual. Vou pedir um algoritmo novo. Limpou. Algoritmo. Var início. Fim algoritmo. Aqui em algoritmo, vamos colocar o nome de IMC. Espacinhos, né? Show. Salvou. Vamos renomear. E vamos adiante. Então, quais as variáveis que a gente vai precisar aqui para que o usuário possa informar peso e altura? Bom, peso e altura, né? Peso e altura. E ambas vão ser do tipo real, porque ambas têm casas decimais. E o que a gente vai ter que calcular? A gente vai ter que calcular o IMC, né? E o IMC envolve uma divisão de números reais, e, portanto, IMC também vai ser real. Vamos colocar aqui. Aqui, as variáveis declaradas. Aqui no corpo do nosso algoritmo, nós vamos, então, escrever na tela a seguinte mensagem. Digite o peso em quilograma de uma pessoa. E aí o usuário vai digitar isso para a gente. Nós vamos dar um leia, né, para poder armazenar na variável peso isso que o usuário vai digitar. Na sequência, a gente vai dar mais um escreva L com a seguinte mensagem. Digite a altura desta pessoa. A altura em metros desta pessoa. Isto. E aqui em leia, nós vamos dar o quê? Um leia em altura. Show? Beleza, né? E aí, por fim, a gente vem aqui no IMC e vamos setar a variável IMC como sendo o resultado de peso dividido pelo o quê? Pela altura ao quadrado. É essa a fórmula do IMC. Peso dividido pela altura ao quadrado. Exato? Show de bola, né? Agora falta o quê? Falta a gente exibir na tela, né? Então escreva L, a pessoa de peso. E aí vem o peso. Olha as concatenações. Né? E a altura. Tem IMC igual a IMC. Certo? Vou colocar para rodar F9. E temos aqui. Digite o peso em quilos de uma pessoa. Vamos colocar aqui 75 quilos. Digite a altura em metros dessa pessoa. Essa pessoa tem 1,70 de altura. Então, qual é o IMC dela? 25,95. Certinho? Então, nosso algoritmo está funcionando redondinho. Ó. A gente exibe uma mensagem para o usuário para orientar ele do que ele deve fazer. E aí a gente recebe essa variável e guarda na variável peso, que já está previamente declarada. O mesmo a gente faz com a variável altura. E tendo então
peso e altura já informados pelo usuário, né? A gente calcula o IMC a partir dessa formulazinha aqui que o exercício nos dava. Por fim, a gente faz aqui, usa o escreva L e concatena algumas informações para dar uma saída amigável, né, e compreensível ao usuário. Certinho? Então, salvar esse exercício aqui. E com isso, então, eu espero que estes exercícios tenham ajudado vocês a compreender melhor como trabalhar com variáveis, como declarar variáveis aqui nos seus algoritmos, como pedir para o usuário digitar informações, né? Como colher essas informações digitadas pelo usuário, né? E para isso a gente trabalha com o comando leia. E por fim aqui, mais uma vez, né, a gente revisitou essa possibilidade aqui de concatenar diferentes informações para oferecer então ao usuário uma mensagem bacana, compreensível e que permita ao usuário, né, entender o que o programa fez e tudo mais. Certinho? Então, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!